Fala gremista, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos trabalhar o time do Grêmio provável para enfrentar o São Luís de Juí às 7 horas da noite deste sábado pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Nós vamos tratar aqui também da entrevista coletiva de apresentação do goleiro Everton, ele que chegou para ser titular, assinou, lembrando, por 3 temporadas. Vamos tratar de uma renovação de contrato que foi fechada e também sobre um jogador que foi oferecido e está sendo analisado. Um meia que atualmente joga no futebol do exterior. Tudo isso em nome de Hora do Pastel e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal e assim tu me ajuda a chegar na marca dos 80 mil inscritos, entra aqui no canal, confere se tu já é inscrito, se não for, se inscreva, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, o técnico Luiz Castro está extremamente incomodado com o vazamento das informações, principalmente das informações a respeito de escalações. Essa foi uma informação trazida nos últimos dias pelo repórter Caliel Dornelles e que ganhou corpo nas últimas horas. O Bruno Flores, por exemplo, também trouxe alguns detalhes a mais. Isso é natural, os treinadores não gostam e é óbvio que a gente entende o motivo. Quando vaza a escalação de forma antecipada, o adversário fica sabendo, monta a sua estratégia para conter toda a estratégia do Grêmio, então é algo que gera, sem dúvida alguma, um prejuízo. Agora, também tem o outro lado desse prejuízo. Quando não vaza a escalação, ou melhor, quando se faz um movimento para não vazar a escalação, tem um outro prejuízo. Qual é o movimento, primeiro? O movimento é não contar para os atletas, e é justamente o que está fazendo a partir de agora o técnico Luiz Castro. Ele não vai dividir a escalação com os atletas, porque ele entende que está vazando de alguma forma pelos jogadores. Se os jogadores não ficam sabendo da escalação, eles vão entrar em campo sem ter treinado a escalação que vai para o confronto. Isso também é um prejuízo, mas está nas mãos do treinador verificar qual é o prejuízo menor, digamos assim. Tem treinadores que, pela experiência, pelo tempo aqui já no futebol brasileiro, eles já desistiram de ficar escondendo a escalação. Eles montam um time, a escalação vaza, às vezes eles fazem uma mudança de última hora para surpreender, mas eles já desistiram de tentar fazer com que a escalação não vaze. Mas essa é uma preocupação que está tendo o treinador. E se ele está tendo, se ele não comunicou o grupo, se ele está dificultando, realmente até o momento a escalação do jogo contra o São Luís não vazou, diferente dos últimos 2 jogos onde a informação da escalação foi antecipada. Mas existe algo provável para o jogo contra o São Luís, que é a utilização de um alto número de jogadores titulares. Pelo menos daquilo que ele, no momento, entende que é o time titular dele. Por quê? Faltam 2 rodadas até o Clássico Grenal. E na última rodada, antes do Clássico Grenal, que no caso será a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, no meio da semana que vem, a tendência é que ele preserve, até porque é uma partida fora de casa, né, contra o Guarani, lá em Bagé. Tendência é que ele coloque os meninos, coloque um time alternativo. Então a escalação principal, ou pelo menos algo muito perto da escalação principal, deve ser colocada em campo neste sábado contra o São Luís. O TT e o Marlon estão relacionados e devem ir para o jogo. A dúvida é se o TT começa ou não. O Marlon deve começar. Vamos lá, um provável time se confirmar essa ideia de força máxima. Grando, na lateral direita o Marcos Rocha. A zaga tem uma dúvida pelo lado direito, teria uma dúvida, né? Porque eu tô tentando imaginar aqui. Noriega ou Gustavo Martins. Do lado esquerdo da zaga, o Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, recém falei, Marlon. No meio-campo, colocaria uma dúvida entre o Dodi e o Thiaguinho, ao lado, obviamente, do Arthur. O meia, mais uma dúvida eu colocaria, entre o Cristaldo e o William, mas diria que tem chance maior para o Cristaldo. Nas pontas, Amuso e Roger, ou o TT já como titular. E no comando do ataque, o Carlos Vinícius. É isso aí, gente, o time do Grêmio para o jogo contra o São Luís, uma provável escalação que vai sendo montada já pensando, repito, no Grenal,
do outro domingo, dia 25 de janeiro, 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Olha só, o Everton concedeu entrevista coletiva e, no meu modo de ver, falou muito bem, né? Deu uma boa entrevista coletiva, o goleiro do Grêmio, mas quero destacar aqui o seguinte, né, a apresentação dele. Ele falou, escolhi o Grêmio muito também pela convicção que foi demonstrada pela direção. Eles a todo momento mostraram que queriam muito que eu viesse para cá. Foi uma longa negociação, eles confiavam muito em mim, queriam que eu viesse e eles tiveram paciência também para aguardar que tudo desse certo, né, que o desfecho fosse positivo e de fato foi isso que aconteceu. O Everton, jogador do Grêmio, disse que está pronto para um desafio, que é movido por desafios, e também por isso aceitou a proposta gremista. Acho que vai dar muito certo, tomara que se torne ídolo com a nossa camisa. O Grêmio fechou, não anunciou ainda, mas fechou uma renovação de contrato muito importante. O Grêmio ampliou o vínculo com o atacante Roger. Ele rapidamente se destacou e o Grêmio rapidamente renovou o contrato. Tá certo, não dá para facilitar uma saída. A informação foi trazida primeiro pela Rádio Mortal, mando um abraço aos amigos lá, César Fabres, Felipe Kunrat, Cristiano Oliveira e toda a galera. O Roger renovando até 2028 com o Grêmio, ampliando até 2028 e elevando também o valor da multa rescisória, bem significativa, 100 milhões de euros. O Grêmio tem que valorizar mesmo seus jovens, tá dando um outro tratamento para a categoria de base, isso é fundamental, parabéns à nova diretoria. Um nome foi oferecido de um meia atacante, está sendo analisado. A informação foi trazida pelo Calial Dornelles e certamente vocês já ouviram falar nesse jogador. Diego Rossi, é Diego Rossi, né? Não é igual o nosso colega, o meu amigo Diogo Rossi. Diego Rossi, ele tem 27 anos, uruguaio, ele é meia, tem 1,70 m e é destro. Ele não é exatamente um camisa 10, embora jogue com a camisa 10 lá no futebol dos Estados Unidos. Aliás, é a segunda passagem dele lá pelo futebol dos Estados Unidos, jogou no futebol turco, no Fenerbahçe, passou pelo Peñarol também, mais no início da carreira. Jogou em praticamente todas as categorias da base da seleção uruguaia, mas na seleção principal do Uruguai ele não jogou muito. Até porque lá no Uruguai eles não gostam de convocar jogadores que estão atuando nos Estados Unidos. A gente sabe que o futebol dos Estados Unidos é muito abaixo, né? Eles jogam pouco, a competitividade é baixa, né? Fisicamente não se exige tanto. Tanto é que o Kiki Oliveira recebeu esse conselho do treinador da seleção uruguaia. Ó, sai daí, vai para uma liga mais competitiva para tu poder ser convocado. Também por isso que ele veio na oportunidade para o Grêmio, né? O Kiki Oliveira, que foi uma péssima contratação, mas enfim. O Diego Rossi está sempre sendo oferecido para os clubes brasileiros. Não é a primeira vez que ele é oferecido ao Grêmio, mas o jogador dessa vez está sendo analisado. Eu acho e só acho que o Grêmio não vai avançar nisso, tá? Acho que não vai avançar nisso. A informação do Calial é que ele foi oferecido, que a direção avalia. Eu acho que o Grêmio não vai avançar. Eu acho que não é o jogador que o Grêmio precisa para a posição que o Grêmio busca. Não é mesmo, tá? Acho que o Diego Rossi, muitos conhecem esse jogador. Muitos gostam desse jogador. Eu confesso, não faço uma avaliação definitiva. Não conheço tão bem. Nas vezes que eu vi, achei que tem qualidade, tem recurso, mas está muito acostumado nesse futebol mais tranquilo, digamos assim, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, na América do Sul, é outra história. Ok? Crepe do Alemão, melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Outro nível bom demais, aproveita no verão, é tradição. Crepe do Alemão, Avenida Beira Mar de Torres, e o telefone da teleentrega está na tela. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.